Meu nome é Steve. Eu cresci na Coreia do Sul e nasci em Seul. Até os 9 anos de idade, eu me lembro de morar com minhas tias, vovó e a vovó. Tipo, éramos 10 de nós dormindo no mesmo quarto. Então, tínhamos uma vida comunitária muito aconchegante. Mas, ao mesmo tempo, meus pais não estavam por perto, porque estavam no exterior, preparando as coisas para nos mudarmos para cá, para os Estados Unidos. Sabe, desde os 6 anos de idade, eu frequentava os templos budistas e gostava muito disso, ao contrário das outras crianças. Eu fazia perguntas para os monges, eu dormia lá e eu ia para lá todo fim de semana. Lembro de me perguntar: por que os seres humanos nascem? Qual é o propósito da humanidade? Qual é o propósito da vida? O budismo era o único local onde eu encontrei as respostas para a minha curiosidade. Eu cheguei nos Estados Unidos aos 9 anos de idade, e no começo tudo era muito bom. Tinham os grandes supermercados, e você tem que se lembrar que nos anos 80 não havia supermercados na Coreia desse tamanho, ou mesmo restaurantes, muito menos pizza ou McDonald's. Nada disso estava presente na Coreia naquela época. Então eu fiquei muito encantado com os feriados, com os brinquedos e com a quantidade de comida. Porém, eu tive uma crise de identidade quando entrei no ensino médio e perguntei à minha mãe: por que eu sou um coreano americano? Eu quero ser branco. Eu morava em Boston e não havia asiáticos lá, assim como no interior de Boston no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então éramos a minoria das minorias. Não havia ninguém, nenhum modelo de comportamento asiático americano por lá. Éramos todos caucasianos, porto-riquenhos ou afro-americanos naquela época. E isso cria não apenas confusão, mas a confusão se tornava raiva e essa raiva respondia por meio da rebelião. E acho que com isso, a longo prazo, você conhece a depressão ou a tristeza, porque a raiva é um sinal de estar triste ou de não ter algo que você quer. Por isso eu acho que há um grande relacionamento em tudo isso. Eu não quero que vocês pensem que eu usei drogas por um longo período. Na verdade, eu usei drogas durante esse período. Eu fumava maconha de vez em quando, enquanto morava com os meus amigos. Nós tínhamos enormes sacos de drogas entrando e saindo. Transportamos, carregamos, vendemos, fumávamos isso 3 vezes por dia. A escola reabriu no outono e eu estava tentando me reajustar à vida. Mas eu não conseguia porque eu estava tão drogado que outro cara apareceu e nós fumamos de novo. Mas é aqui que acontece algo muito louco. Eu usei o que é chamado de tigela da morte. E tigela da morte é o nome da rua para heroína, cocaína, PCP. Ela parece com a maconha, mas está misturada. E quando eu fumei essa droga, eu fiquei acordado por 10 dias seguidos. Após o terceiro dia em que eu estava acordado, perdi de vista a data, a hora e quem eu era. No último dia, eu realmente tive um encontro com quem acredito que seja Satanás. Ele veio até mim em uma visão aberta. Ele se parecia com um asiático e me disse: eu te conheço. Você está passando por um momento muito difícil. E eu disse: sim. Na hora pensei que fosse o meu Deus budista. Então, quando ele veio até mim, ele disse: é hora de você tirar a sua vida. Corte o seu pescoço, corte o seu estômago e eu vou te poupar do inferno. Eu não conhecia Jesus naquela época. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui até a cozinha, com a minha mãe em casa, peguei a maior faca que encontrei e cortei o meu pescoço e também a minha barriga. E sabe, eu perdi muito sangue. A minha mãe entrou na sala e me viu morrendo. Ela ligou para a emergência e os policiais vieram tentar tirar a faca de mim. Eles entraram em cerca de 1 minuto e eu lutei com eles. Eles tiraram a faca, me deram um soco e me bateram com um taco. E foi aí que eu desmaiei, depois de ser golpeado pelo taco. Eu fui levado para o hospital, e no hospital foi quando eu perdi a consciência, antes da cirurgia. E eu me vi, mas não vi aquele falso Deus, Satanás, vindo como um velho. Porém eu estava afundando, e aquilo parecia como um elevador caindo. E depois de 5 minutos dessa sensação horrível de ser abandonado e do medo ter sido multiplicado por 100, algo muito pior do que qualquer coisa que você possa sentir aqui na Terra, eu pousei. Eu olhei em volta
e era o inferno. E como eu posso saber que era o inferno? Porque quando eu cheguei lá, durante essa experiência, eu olhei em volta e havia tantas pessoas, eram incontáveis. E eu não era o único lá. Os demônios estavam no teto, eles estavam por toda parte. Eu sentia dor, eu sabia que era um pecador e que nunca sairia daquele lugar. Eu não sei de onde veio essa ideia, eu apenas sabia disso sobrenaturalmente. Eu sabia disso instintivamente. E foi aí que percebi que eu tinha cometido um grande erro. Eu acordei no dia seguinte e me disseram que eu estive apagado por 12 horas. Mas aquela tinha sido apenas uma visita de 5 minutos ao inferno. E eu sabia que eu não queria voltar para lá, porque havia muita desesperança, um grande sentimento de solidão e dor. Quando eu saí disso, fiquei muito traumatizado pelos próximos 3 meses, pois aquilo foi muito doloroso. Jesus fala sobre um lugar de tormento onde o fogo não se apaga e não há como parar o ranger de dentes. Eu senti o calor, eu senti a escuridão, eu senti a desesperança. E foi assim que eu soube que essa experiência era biblicamente válida, pois foi exatamente como Jesus disse. Quando eu abri os olhos, eu estava cercado por pastores. Eles perguntaram se eu queria fazer a oração do pecador. E eu estava tipo, sim, claro que eu quero. Eu estava muito aliviado e com medo do inferno. Aliviado por estar vivo e, ao mesmo tempo, acho que fiz a oração do pecador cerca de 10 vezes. Então, o Senhor me permitiu, em sua graça, amor e misericórdia, ver o inferno exatamente como está na Bíblia. 6 meses depois, ou melhor, 7 meses depois, no verão de 1999, eu estive na Coreia do Sul e eu estava descansando. Eu tinha tentado voltar para a escola, mas não consegui estar fisicamente lá. Por isso, acabei meio que saindo da escola. Eu estava descansando. Eu estava tentando me tornar um cristão, mas ao mesmo tempo, eu ainda estava festejando com os meus amigos. Os meus amigos não cristãos ouviram o que aconteceu comigo e continuaram chegando. E eu ainda fui beber depois que isso aconteceu. Eu estava tipo, Senhor, tenha misericórdia, me dê uma última chance. Eu acabei festejando todos os dias. Mas no meio dessa despedida de verão, o Senhor permitiu que eu sofresse um acidente de carro que realmente me deixou com medo. E ao mesmo tempo, Ele me deu um sonho. E nesse sonho, eu estava no topo de uma montanha. O sonho era muito vívido e eu ouvi a voz de Deus. Eu nunca tinha escutado a voz dele claramente, pois Deus fala comigo em versículos da Bíblia. E ele disse, Jesus é o meu filho amado, em quem estou muito satisfeito. Ouça-o, ouça-o, ouça-o. E eu pensei, oh meu Deus, eu acabei de ouvir a Deus. Então eu vi uma luz triangular girando no sonho. Eu estava no topo de uma montanha e eu vi um vale enorme e lindo, com um rio e montanhas em ambos os lados. Assim como no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 2, que diz, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém descendo do céu, de Deus, preparada como uma noiva, lindamente vestida para o noivo. Era literalmente uma cidade triangular, como uma pirâmide transparente. Eu acho que era Nova Jerusalém. Ela desceu e havia anjos de ambos os lados, voando com trombetas tão longas, e eles estavam adorando a Deus. Aquela não era uma voz humana, porque era tão sagrada e perfeita e majestosa e bela, comparada a ver o inferno e comparada àquela desesperança 100 vezes mais dolorosa que qualquer coisa na terra. E ao ver o céu, onde há paz, alegria e conforto, você sente que ter o Pai bem ao seu lado, de forma tangível e visível com você, é incomparável. E eu sabia que Deus estava me mostrando o céu, porque Ele quer toda a humanidade lá. Ele quer cada alma ali. Por isso, eu preciso compartilhar este evangelho com cada ser humano que conheço. Nós perguntamos, o que podemos fazer para amar as pessoas corretamente? Podemos fazer atos de serviço, dar-lhes dinheiro, orar por elas, mas se elas não conhecerem Jesus, o maior presente que podemos dar-lhes é deixá-las saber que esses 2 lugares são reais e que através de Jesus você pode realmente ir para o céu. Somente através de Jesus
Você conhece e tem um relacionamento com o Pai, onde você é filho dele. E essa é a coisa mais linda que podemos dar para alguém.